Conversão e justiça pela fé. O tema de hoje é fé. A serva do Senhor nos diz em Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, na página 183. A verdadeira fé assim pergunta ao Senhor: que queres que faça? E quando o caminho é indicado pelo Mestre, a fé se acha pronta a fazer sua vontade, sejam quais forem as dificuldades ou sacrifícios. Oremos. Querido Deus, te rogamos agora uma compreensão mais profunda sobre a fé. Qual é o tipo de fé que nós precisamos, como desenvolver a nossa fé, como exercitá-la, que o Espírito Santo possa ser o nosso guia nesse momento ao estudar essa classe. Em nome de Jesus. Amém. Fé. Página 29 das nossas apostilas, citações do Espírito de Profecia. Mente, caráter e personalidade. Página 537 do volume 2 desse livro, fala o seguinte: sentimento e fé são tão distintos um do outro como o leste é do oeste. A fé não depende de quê? É um princípio fundamental. Nós vamos estabelecer uma base para o estudo de hoje nessa citação. A fé não depende do sentimento. A fé não depende daquilo que nós vemos, daquilo que nós sentimos, não depende do que a maioria está fazendo ou dizendo. A fé, ela tem um fundamento mais firme do que essas coisas. Educação, página 253. Uma das citações mais lindas que eu conheço sobre fé. A fé é a confiança em Deus, ou seja, a crença de que Ele nos ama e conhece perfeitamente o que é para o nosso bem. Isso é fé. Fé é você ter certeza que Deus te ama e quer o teu melhor. Se você sabe disso, o que Ele pedir, você vai fazer. Por quê? Porque você tem convicção que Ele te ama e você tem certeza que o que Ele está pedindo é para o teu melhor. Então, a sua fé se torna uma fé inquestionável. Você tem uma fé inquestionável ou a sua obediência depende de ser conveniente o pedido que Deus está fazendo? Fé inquestionável é você estar disposto a fazer o que Deus pede, independentemente de lógica, de conveniência, independentemente de prejuízos que aparentemente você possa sofrer por cumprir os requisitos de Deus. Vamos ler agora a última citação dessa página, que está baseada em Conselhos aos Pais, Professores e Estudantes, página 183. A verdadeira fé assim pergunta ao Senhor: o que queres que eu faça? E quando o caminho é indicado pelo Mestre, a fé se acha pronta a fazer a sua vontade, sejam quais forem as dificuldades ou sacrifícios. Às vezes Deus pede coisas que exigem sacrifícios ou que são aparentemente difíceis. Como foi para Noé? Construir uma arca. Dificuldade, sacrifícios. Como foi para Abraão? Sai da tua casa, do conforto, da segurança de estar com teu pai e vai para uma terra que você não conhece. Dificuldades, sacrifícios. E para Moisés, deixar o Egito,
deixar de ser chamado filho da filha de Faraó, deixar as riquezas, a posição, boa reputação, para sofrer com o povo de Deus no deserto. Dificuldades, sacrifícios. A verdadeira fé, assim pergunta ao Senhor: que queres que faça? E quando o caminho é indicado pelo Mestre, a fé se acha pronta a fazer sua vontade. Fé e Obras, página 52. Embora a fé verdadeira confie inteiramente em Cristo para a salvação, ela conduzirá à perfeita conformidade com a lei de Deus. A fé é manifestada como? Pelas obras. Não existe fé em Cristo sem obediência perfeita a todos os requisitos que ele estabelece e revela. Não existe crença ou fé que diminui a responsabilidade do cristão de cumprir os mandamentos de Deus. É nada mais, nada menos do que presunção. Vamos aprender sobre presunção. Existe uma linha muito fina entre presunção e fé. Eu quero que vocês aprendam hoje a diferença entre os dois. Fé e presunção. Vou colocar aqui no quadro essas duas palavras. Hoje existem muitos sermões que são pregados sobre fé. Existe muita divulgação, muito ensinamento sobre fé. Mas, na realidade, o que está sendo pregado, apesar de que o termo fé é usado, o que está sendo pregado na maioria dos púlpitos no cristianismo hoje, isso inclui a nossa igreja, o que está sendo pregado, apesar de que fé é a palavra usada, é presunção. A fé pela qual eu vivo, página 122, a serva do Senhor, ela esclarece a diferença entre essas duas palavras. Fé não é o quê? Sentimento. Isso aí nós já lemos. A verdadeira fé não se acha de maneira alguma aliada à presunção. Então ela fala aqui que existe uma clara diferença entre fé e presunção. Duas coisas distintas. Mas qual é a diferença? Somente aquele que tem a verdadeira fé está seguro contra a presunção, pois esta é a falsa fé de quem? Então a presunção é a falsa fé de Satanás. O que é essa falsa fé de Satanás? Como ela funciona? Como ela é divulgada? Como ela é apresentada ao povo? A fé verdadeira, reivindica as promessas de Deus. Ou seja, a fé reclama as promessas de Deus. E produz o quê? Frutos de obediência. Então a fé verdadeira reclama as promessas de Deus e produz obediência. E a presunção? A presunção também reivindica as promessas de Deus. A falsa fé de Satanás reclama as promessas de Deus. Então, a verdadeira fé, ela reclama as promessas de Deus. A falsa fé de Satanás, que é presunção, reclama as promessas de Deus. Ou seja, a verdadeira fé fala da misericórdia de Deus. Que Deus, Ele é bondoso, que Ele está disposto a perdoar, que Ele está disposto
a nos purificar. A verdadeira fé fala que Deus, Ele ama o pecador. A presunção também fala que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, que Deus perdoa, que Deus ama o pecador. A fé verdadeira, a fé falsa, reclamam as promessas de Deus. Então, nesse ponto, eles estão em comum. Mas continua dizendo aqui. Mas, falando da falsa fé, delas se serve como fez Satanás para o quê? Desculpar a transgressão. Então, a verdadeira fé reclama as promessas de Deus e produz o quê? Obediência. A falsa fé reclama as promessas de Deus e produz a desobediência. É muito simples a diferença, então. Uma teologia aponta para as promessas de Deus e fala, tá vendo? Você pode obedecer, você pode ter a vitória. A fé falsa de Satanás, a presunção, aponta para as mesmas promessas e fala, tá vendo? Você pode viver no pecado, você pode ser desobediente. Deus perdoa, Deus é misericordioso. Entendeu? Fé verdadeira reclama as promessas de Deus, a fé falsa reclama as promessas de Deus. A fé verdadeira aponta para a solução, produz no ouvinte obediência. A fé falsa aponta para os problemas, reclamando as promessas de Deus e produz a desobediência, falando e apontando para a misericórdia e a bondade de Deus e dizendo então que existe uma desculpa para a transgressão. A fé teria levado nossos primeiros pais a confiar no amor de Deus e a obedecer aos seus mandamentos. A presunção os induziu a transgredir sua lei, acreditando que seu grande amor os haveria de salvar das consequências do pecado. Então a presunção leva as pessoas a acreditarem que Deus é tão amoroso, tão bondoso, tão misericordioso, que Ele salva não dos pecados, mas Ele salva das consequências dos pecados. Ou seja, Ele salva apenas através da justificação. Não é fé o que roga o favor do céu sem cumprir o quê? As condições sob as quais é assegurada a misericórdia. A misericórdia de Deus, ela é oferecida, ela é demonstrada para com o pecador sem condições? De forma alguma. O favor do céu, sem cumprir as condições sob as quais é assegurada a misericórdia, não é fé, mas presunção. A fé genuína tem seu fundamento nas promessas e medidas das Escrituras. Mais duas citações sobre fé. Grande Conflito 152. Verdadeira fé será manifestada por uma vida, qual é a próxima palavra? Santa. Vida e Ensinos 2:2:7. A verdadeira fé não é presunção, mas se arrisca muito. Aí é que está a linha divisória. Porque às vezes a verdadeira fé pode parecer presunção, mas não é. A verdadeira fé se arrisca muito. Por exemplo, Pedro, quando ele andou sobre as águas, parece que ele estava sendo presunçoso. Sabe por quê? Porque o homem não anda sobre as águas. E se eu fosse agora, lá no lago com vocês, falasse para vocês, eu vou andar sobre as águas, eu tenho fé, Deus vai me ajudar, e eu fosse entrar no lago, sabe o que ia acontecer comigo? Eu ia afundar, porque isso é presunção. Então por que para
Pedro não foi presunção. Ele se arriscou. Porque Cristo pediu. Cristo convidou. É simples. Quando Deus chama, muitas vezes tem risco. Mas Deus está chamando. Então Deus vai dar o poder, Deus vai dar a capacidade. Agora, se eu me coloco numa posição de risco, sem convite de Deus, eu não posso reclamar as suas bênçãos. Então, eu posso me encontrar em um ambiente muito perigoso lá fora, num bar, em meio de criminais. Eu posso até me encontrar numa favela, cercado de bandidos. Se Deus me chamou, se Deus me conduziu até aquele lugar para fazer a sua obra, eu posso reclamar as bênçãos de Deus e crer que os santos anjos vão estar acampando ao meu redor. Mas se eu estiver lá por minha própria conta, se eu estiver lá sem o convite, sem a condução, sem a direção de Deus, eu posso reclamar as bênçãos? Se eu estiver lá por interesse próprio ou por curiosidade, essa é a diferença entre fé e presunção. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11 é o capítulo que fala sobre os heróis da fé. É o melhor capítulo da Bíblia para estudar sobre fé. Hebreus capítulo 11. E a melhor definição de fé está no versículo 1. Hebreus 11 começa dando uma definição, dá até um exemplo no verso 3, e aí a partir do verso 4 vai dando personagens da Bíblia que demonstraram esse tipo de fé, que é descrito aqui no verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então a fé é o firme fundamento, a certeza das coisas que se esperam e é a prova das coisas que se não veem. Então a fé, ela tem um firme fundamento. O firme fundamento da fé não é a vista que a gente vê. Firme fundamento da fé é outra coisa. Está baseado na esperança. Só que a esperança, ela está baseada em quê? Por exemplo, Abraão, ele esperava alguma coisa. Um filho. Era a esperança de Abraão. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, Abraão, ele tinha certeza de um filho, como se o filho já existisse. Isso é fé, é certeza, mesmo não existindo, das coisas que se esperam. Então, para Abraão, Isaque foi a esperança, a fé, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O que Abraão não conseguia ver? O filho. Mas então a fé estava baseada ou fundamentada em quê? Se não era naquilo que ele estava conseguindo ver. Na promessa. E a promessa veio de quem? De Deus. Então abram suas Bíblias, por favor, no livro de Romanos, capítulo 10. Romanos 10, 17. Romanos, capítulo 10, verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir
pela palavra de quem? Então, o firme fundamento da fé é a palavra de Deus. Então, a fé, ela não depende de quê? Sentimentos, não depende de o que nós vemos. Então, a fé, se ela não está fundamentada em sentimentos, ela está fundamentada em quê? Na palavra. Então, para Abraão, a palavra de Deus falou: você vai ter um filho. Esse filho virá de Sara, virá do teu ventre, virá de ti. Para Abraão e Sara, a fé era o firme fundamento das coisas que se esperavam e a prova das coisas que não se viam. Vamos abrir em 2 de Coríntios, capítulo 5. 2 de Coríntios 5, verso 7. Porque andamos por... Qual é a próxima palavra? Fé. E não por vista. Então, o verdadeiro seguidor de Cristo, que tem a verdadeira fé, ele não anda pela vista. E como é que essa prova virá para a última geração do povo de Deus aqui na terra? Nós não andamos pela vista, nós andamos pela fé. Como é que isso vai se realizar de uma forma prática para a última geração? Satanás, isso de acordo com o grande conflito, ele vai aparecer na forma de Cristo. Isso justamente na época da lei dominical. E quando ele aparecer na forma de Cristo, ele vai aparecer na televisão com certeza. Ele vai aparecer para todos verem, inclusive todo olho o verá. E ele vai estar operando milagres, ele vai estar multiplicando comida, ele vai estar fazendo grandes prodígios e sinais. E as pessoas vão ficar maravilhadas. Ele vai falar com uma voz melodiosa. Ele vai ter a mesma aparência que nós temos em nossas mentes de Cristo, por causa das figuras e das fotos que nós hoje temos acesso, que mostram mais ou menos como Cristo deveria ter sido. A própria irmã White fala que ele é mais igual a essa foto, e ela mostra a foto. Então, realmente, nós temos uma ideia de como ele foi, como ele era. Satanás vai aparecer e vai, aos olhos humanos, aos ouvidos humanos, ter toda a evidência, demonstrar tudo que é Cristo. E agora vai haver um conflito na mente daqueles que conhecem a verdade presente, porque a Bíblia fala uma coisa e os olhos estão vendo outra. A Bíblia fala que ele virá nas nuvens dos céus com os santos anjos e a vinda dele vai ser gloriosa. E, biblicamente, o que eles estão vendo na televisão, que estão ouvindo, não é a verdadeira manifestação de Cristo. Só que os sentidos vão estar em conflito com o que está escrito. E agora a fé de todos vai ser provada. E muitos vão ser ridicularizados por não acreditarem, porque todo mundo vai ser cativado. Inclusive até mesmo aqueles que não acreditam em Cristo. É assim que ele vai conseguir reunir todas as nações debaixo de uma só bandeira. E o decreto dominical vai ter credibilidade na mente de todos, até mesmo os ateus, por causa dessa manifestação do falso Cristo. E então os verdadeiros cristãos que têm a verdadeira fé vão demonstrar essa fé nessa hora. Ou seja, vai ser a fé ou a vista. Mas a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Vamos abrir no livro de Mateus, capítulo 8.
Mateus 8, 7 a 10. Um centurião romano chegou para Cristo e fez um pedido. Ele tinha um servo que estava enfermo, paralítico. A Bíblia fala violentamente atormentado. Começando com o verso 7. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Cristo então demonstrou toda a disposição de ir e curar esse enfermo. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente o quê? Uma palavra, e o meu criado há de sarar. Olha o que Jesus fala no verso 10 a respeito desse centurião. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei o quê? Tanta fé. Agora, como é que ele demonstrou sua fé? Ou seja, a fé dele estava fundamentada em quê? Na palavra. Não no que ele estava vendo. Porque o que ele conseguia ver? Um rapaz doente que aos olhos humanos não tinha esperança, os médicos não conseguiram encontrar a solução, todo o dinheiro no mundo não podia solucionar aquele problema. O que ele estava conseguindo ver é um homem de Nazaré que não tem dinheiro, que aparentemente é humilde, não tem uma boa reputação, que aos olhos humanos de esperança esse homem tinha nada a não ser uma só palavra da boca de Jesus. Ou seja, fé é acreditar que a palavra de Deus é capaz de fazer o que ela disse. Isso é fé. Mateus capítulo 14, verso 31. Mateus 14, 31. Pedro andou sobre as águas, mas depois afundou. O que Jesus disse para ele? E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? A dúvida, ela gera queda. Quando Pedro estava acreditando no poder de Cristo de o manter, ele não caiu. Quando ele duvidou, por causa das ondas, por causa dos amigos e diversas circunstâncias ao redor dele, ele caiu. Ou seja, Pedro fez o que, humanamente falando, era impossível ele fazer. Enquanto ele estava exercendo fé, enquanto ele estava convicto do poder de Cristo de o manter. Quando ele duvidou, ele caiu. Assim é conosco. Nós caímos, nós pecamos, não por causa da nossa natureza. Nós caímos e pecamos porque nós duvidamos, porque nós questionamos, porque nós olhamos ao redor para as circunstâncias, para as ondas, para as pessoas. Assim nós caímos. Por quê? Porque Cristo, quando Pedro caiu, ele não lançou a culpa sobre a natureza de Pedro. Porque a natureza física de Pedro era de cair quando ele estivesse sobre as águas, não era? Era possível a natureza de Pedro andar sobre a água? Não. Mas quando Pedro caiu, Cristo não falou para Pedro: Pedro, poxa, você caiu porque você é homem. E homem não pode andar sobre as águas. Então você caiu, Pedro, porque é impossível você andar sobre as águas. É isso que Jesus falou? Não. Pedro falou: por que duvidaste? Pouca fé. Assim também, quando nós caímos, Cristo não olha para Maria e fala: Maria, você caiu porque você tem uma natureza pecaminosa. Não é isso que Cristo fala. João,
você caiu porque você herdou uma natureza decaída. Guilherme, você caiu porque 6.000 anos de degeneração da raça humana. Não é isso que Cristo fala. Cristo fala, por que duvidaste, homem, mulher de pouca fé? Pedro caiu porque ele duvidou. Eu sei que Pedro não sabe andar sobre as águas, não tem condições, não tem poder dele mesmo. Mas quando Cristo chama, o que é impossível para o homem, agora se torna possível com a ajuda de Deus. Fé e obras. Tiago, capítulo 2, 17 a 20. Tiago, capítulo 2, 17 a 20. As famosas palavras do apóstolo Tiago. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. A Bíblia ensina que você não pode separar fé e obras. Você não pode divorciar justificação e santificação. Você não pode divorciar justiça imputada e a justiça comunicada de Cristo. Hoje nós queremos divorciar várias coisas que Deus queria que andassem juntas. A misericórdia e a justiça de Deus. Alguns querem só enfatizar a misericórdia, outros querem só enfatizar a justiça. E acabam desenvolvendo um relacionamento e uma experiência desequilibrada. Outros querem divorciar justificação e santificação. Outros, lei e graça. Alguns, fé e obras. Parece que esse problema era existente nos dias de Tiago, porque aqui ele está enfatizando que fé sem obras, ela está morta. Ou seja, ele não usou essa palavra, mas talvez na linguagem de hoje, ele diria, fé sem obras é presunção. Ou seja, reclamar as promessas de Deus para desculpar a transgressão. Essa experiência religiosa produz uma vida desordenada, rebelde contra os requisitos de Deus. Mas Tiago esclarece, a verdadeira fé, ela produz obediência, ou seja, a fé, o fruto dela é a justiça, ou obediência, ou obras. Voltando agora para Hebreus 11, nós vamos ver como a fé, ela produz obediência, uma vida santa em harmonia com todos os requisitos de Deus. Hebreus capítulo 11, começando com o versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Ou seja, pela fé, Abel obedeceu. Porque Deus pediu o sacrifício. E Deus deixou as ordens bem claras de como ele queria esse sacrifício. Abel, ele acreditou em Deus, aceitou sua vontade, teve confiança de que o que Deus estava pedindo era o melhor e fez. A fé não é eu pedir e Deus fazer. Muitos acreditam hoje que fé é você orar, jejuar, fazer vigília, suplicar, e Deus respondeu, aconteceu, homem de grande fé. Nós medimos a fé das pessoas baseado no aumento de bens, de eles fazerem petições e aquilo que eles estão desejando se cumprir. E nós julgamos homem de grande fé. Mas a Bíblia não mede a fé das pessoas dessa forma. A fé não é o homem pedir e Deus obedecer. Isso não é fé. Fé é Deus pedir
e o homem obedecer. Só você ler Hebreus 11. Quem está pedindo? Abel pediu e Deus fez? Ou Deus pediu e Abel fez? Como foi com Noé? Quem pediu a arca? Deus pediu, Noé fez. Deus chamou de fé. Para Abraão, quem pediu? Deus pediu, Abraão fez. Paulo chama isso de fé. E para Moisés e para José, quem pediu? Deus pediu, o homem faz. Isso é fé. Então, fé não é você querer, você pedir, Deus faz, homem de grande fé. Não é assim. A fé, baseada em Hebreus 11, é Deus pedir. O homem, crendo em seu amor, crendo em seu poder, confiando que ele sabe o que é melhor, faz. Submissão inquestionável, Deus pediu, Deus falou, está falado, vamos fazer. Não me importo com as consequências, não quero saber, tudo vai dar certo, Deus está no comando. Isso é fé. Vocês podem ler Hebreus 11, capítulo inteiro, para descobrir o que é fé. Pela fé, os filhos de Israel rodearam ao redor dos muros de Jericó 7 dias. Quem pediu? Deus pediu. Os israelitas fizeram, Deus abençoou. Abacuque, capítulo 2, verso 4. Uma passagem que vem do Antigo Testamento, citada por Paulo em Romanos e também em Hebreus. Abacuque 2, 4. Famosa declaração do profeta. Diz assim a palavra de Deus: o justo pela sua fé viverá. Ou seja, o justo viverá pela fé. Mas agora, nós temos que qualificar fé. Fé não é reclamar as promessas de Deus para desculpar a nossa desobediência. Isso não é o justo viver pela fé. O justo viver pela fé é o justo crer que Deus o ama. O justo reclamar as promessas de Deus e produzir obediência. Viver em harmonia com a vontade de Deus, porque ele não questiona os requisitos de Deus. Isso é o justo viver pela fé. Gálatas, capítulo 5, verso 5. A palavra de Deus fala assim, Gálatas 5, 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança de quê? Da justiça, ou seja, da obediência. Ou seja, pela fé, eu obedeço. Eu sei que por mim mesmo eu não posso fazer a vontade de Deus. Eu não tenho justiça, mas pela fé, eu obtenho a justiça de Cristo. Pela fé, eu posso obter a vitória. Crendo no poder de Deus, eu vou conseguir viver uma vida em harmonia com a sua vontade. Romanos 1,17. Romanos 1,17. Romanos 1,17 diz, falando a respeito de Jesus, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Ou seja, no Evangelho, nós temos a justiça de Deus de fé em fé, ou seja, a obediência pela fé. Filipenses 3, 9. Filipenses 3, 9. E seja achado nele, em Cristo, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem
pela fé em Cristo, ou seja, a justiça pela fé em Cristo. Justiça pela fé. A saber, a justiça que vem de Deus como pela fé. E essa justiça que é obediência pela fé, justiça de Cristo, obediência de Cristo, imputada e comunicada. Para terminar o assunto de fé, vamos abrir em João capítulo 6, 28 e 29. João 6, 28 e 29. Como posso eu obter a justiça de Cristo? Como posso eu ser perdoado, isso é, justiça imputada, e como posso eu obedecer, guardar sua lei, isso é, justiça comunicada? Como? Alguns fizeram essa pergunta para Cristo, no verso 28 de João 6. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? O que podemos fazer? Verso 29, Jesus respondeu, disse-lhes, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Ou seja, a minha esperança de justiça é crer em Cristo. Crer que Ele morreu pelos meus pecados, isso é, a justiça imputada, e crer que Ele pode reproduzir a sua vida perfeita em mim, isso é, a justiça comunicada. Crer em Cristo. Sim, a solução para o pecador é crer em Cristo. Fé nele, isso resolve. Mas o que é ter fé? O que é obter a justiça pela fé? Crer que Ele morreu, me perdoa, me justifica, imputa sua obediência na minha conta, e também crer em Cristo, que Ele me ama, quer o que é melhor para mim, o que Ele pede eu vou fazer. Se eu acho que eu não tenho condições de fazer na minha pobre carne, pecaminosa, caída, fraca, creio que Ele vai viver em mim, pelo Espírito Santo, para me ajudar a fazer tudo em harmonia com a sua vontade. Isso é a salvação pela fé na graça de Cristo. Oremos. Senhor, obrigado pela luz da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a crer. Dá-nos uma fé genuína, que confia em Ti, que não questiona a Tua vontade. Uma fé verdadeira, que aperfeiçoará o nosso caráter e nos preparará para a transladação. É o que Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.